Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre razão. É, na verdade, um pouco de revisão, porque já vimos esses assuntos em anos anteriores, certo? Vamos lá entender como isso funciona, para depois aplicar nas próximas matérias que ainda vão vir, tá certo? Vamos lá! Olha só então, pessoal, razão é o assunto da nossa aula de hoje. Pois vai ver a parte de proporção, é uma revisão aqui, né? Mas a gente depois vai avançar um pouco mais nesse assunto. Vamos lá, então, começar? É o seguinte, pessoal. Primeiro, o que é razão, né? Aqui para matemática, certo? Bom, razão, pessoal, é o quociente. O que é quociente? Resultado da divisão entre dois números. Então, razão é divisão? Na verdade, é como se fosse uma outra forma de olhar para a divisão, certo? Mas no sentido de comparar duas medidas ou duas quantidades, certo? Então, quando eu comparo duas coisas pela divisão, eu estou fazendo aí a razão entre elas. Vamos de exemplo? Em uma receita de pão francês, usamos 2 xícaras de água para cada 3 xícaras de farinha. Então, 2 de água para 3 de farinha, tá vendo? Estou comparando duas quantidades, a quantidade de água com a quantidade de farinha. Então, a gente diz que a razão entre água e farinha é de 2 para 3. Lemos assim, 2 para 3. Né? Então, escreve na forma de fração aí, que também é uma divisão. Né? Então, a razão entre água e farinha é 2 para 3. Quer dizer, a cada 2 xícaras de água, vai 3 xícaras de farinha. É a razão entre água e farinha. Estamos comparando a quantidade de água e farinha que vai em uma receita. Nesse caso, era a mesma unidade de medida, ou seja, os dois estavam em xícaras. Então, a gente não precisa nem se referir a isso. Beleza? Muito bem, pessoal. Vamos ver então agora alguns outros exemplos de cálculo de razão. Veja só, em uma escola há 15 professores e 450 alunos. Estou comparando a quantidade de professores com a quantidade de alunos. Bom, então eu posso dizer que a razão entre professores e alunos é de 15 para 450. Tem 15 professores para 450 alunos. Só que tem mais uma coisa muito importante, pessoal. Nós vamos simplificar sempre essa fração. A razão, geralmente, eu vou sempre dar na forma irredutível. Então, eu posso pegar o total que eu tenho e depois eu simplifico a fração. Nesse caso, dá para dividir por 15 em cima e embaixo. Ou dividir por 3, depois por 5, ou vice-versa. Então, simplificando a fração, temos que a razão é de 1 para 30. Perceba, isso quer dizer que tem um professor para cada 30 alunos nessa escola. Ou seja, quer dizer que tem um professor e 30 alunos? Não. Para cada professor tem 30 alunos, totalizando 15 professores e 450 alunos. Beleza? Mas essa relação é de 1 para 30 quando eu simplifico, certo? Outro exemplo. Vou botar uns desenhos agora. Eu tenho aí, pessoal, 6 lápis e eu tenho aí 9 canetas, né? 1, 2, 3, isso, 9 canetas. Veja só, pessoal, então eu posso dizer que a razão entre lápis e canetas é de 6 para 9. Eu tenho 6 lápis para 9 canetas. Quando eu simplifico, que aí que dá para dividir por 3 em cima e embaixo, né? E vai ficar, então, 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Então, a razão ficou de 2 para 3. Isso o que quer dizer? Que para cada 2 lápis, tem 3 canetas. Significa que tem 2 lápis e 3 canetas? Não, pode ter muito mais. Mas para cada 2 lápis, tem 3 canetas. Veja lá no desenho, ó, 2 lápis, 3 canetas. 2 lápis, 3 canetas. Mais 2 lápis, mais 3 canetas. E poderia ter mais do que isso. Podia ter mais 2 lápis e mais 3 canetas. Mais 2 lápis e mais 3 canetas. Ia ser mantido a mesma razão. Então é importante que a razão não é a quantidade em si de objetos ou daquilo que eu estou contando, mas é a relação entre essas quantidades. Beleza, pessoal? Então se eu tenho
se eu recebo essa informação, que a razão entre lápis e canetas é de 2 para 3, não posso afirmar que tem 2 lápis e 3 canetas, mas sim que para cada 2 lápis tem 3 canetas. Tudo bem, pessoal? Vamos lá agora para algumas aplicações disso daí em outras áreas, na física e na geografia. Física, a parte aí não é educação física, certo? É a física lá, ramo das ciências, né? Junto com a biologia, com a química e a física, e vocês estudam tudo na disciplina chamada ciências, né? Agora aqui no ensino médio depois vai se dividir aí nessas 3 áreas, tudo bem? Da física, pessoal, nós vamos trazer a velocidade média, que é uma razão. O que é a velocidade média de um objeto, de um veículo, por exemplo? É a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto, tá vendo? É a relação entre a distância que esse objeto percorre e o tempo que ele gasta para esse percurso. Ou seja, velocidade média é a distância sobre o tempo, é a razão entre a distância e o tempo. Muito bem. E lá da geografia, vamos trazer a densidade demográfica. O que é isso daí, pessoal? É o tanto de pessoas, é uma relação entre razão, entre o número de habitantes e a área de uma região, certo? Então, determinada cidade tem um número de habitantes e tem um determinado tamanho. Isso daí dá a densidade demográfica, ou seja, se a cidade é muito lotada de gente, não, essa cidade tem pouca gente espalhada, né? Assim, tem pouca gente para muita área, certo? Então, isso que a densidade demográfica diz. E depois você pode conversar um pouco mais com os seus professores de ciências e de geografia sobre esses assuntos, ok? Aqui eu vou dar um exemplo de cada um, só para a gente praticar um pouquinho mais do ponto de vista da matemática, beleza? Então, olha só colocando aí primeiro que a densidade demográfica, então, é habitantes sobre área. Velocidade média, pessoal, veja o seguinte exemplo. Uma pessoa viaja de carro de Ribeirão Preto até São Paulo sem fazer paradas. A distância percorrida é de 320 quilômetros, é a distância de Ribeirão até São Paulo. E o tempo gasto na viagem foi de 4 horas. Qual foi a velocidade média desenvolvida pelo carro nessa viagem? Bom, vamos lembrar que a velocidade média é a razão entre a distância e o tempo. Portanto, aqui a velocidade média, qual foi a distância? 320 km. Qual foi o tempo? 4 horas. Bom, eu até posso deixar nessa forma, é 320 para 4. Mas nesses casos aqui é mais comum realmente fazer o cálculo, ou seja, fazer a divisão, beleza? Fazendo 320 dividido por 4, eu chego em 80, certo? Então a velocidade média foi 80. Mas 80 o quê? Bom, qual era a medida de distância que eu usei? Quilômetros. Qual é a medida de tempo que eu usei? Horas. Então, esse 80 é 80 quilômetros por hora. É daí que vem essa expressão tão comumente usada para velocidade, quilômetros por hora. É a razão entre uma distância e um tempo, quando a distância está dada em quilômetros e o tempo está dado em horas. Por exemplo, se a minha distância tivesse dado em metros e o meu tempo em segundos, por exemplo, o meu resultado seria em metros por segundo, certo? A unidade aí se mantém as duas, né? Porque elas são diferentes, tranquilo? Mais um exemplo agora da densidade demográfica. Olha só, Ribeirão Preto possui aproximadamente 700 mil habitantes em uma área aproximada de 650 quilômetros quadrados, ok? Eu quero saber qual é a densidade demográfica, então, de Ribeirão Preto. Bom, vamos lembrar que densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes e a área da região, no caso, a região da cidade de Ribeirão Preto. Bom, habitantes são 700 mil e a área 650 quilômetros quadrados. Também poderia deixar na fração, mas é mais comum fazer a divisão, beleza? Nesses casos. Então, fazendo 700 mil dividido por 650, você vai chegar em 1077 aproximadamente, beleza? Estou usando só a parte inteira aí do número. Muito bem, pessoal. Então, a densidade demográfica de Ribeirão Preto é 1077.
Mas 1077 o quê? Bom, a minha medida estava em número de habitantes e a minha área em quilômetros quadrados. Então, é 1077 habitantes por quilômetro quadrado. Que significa? Significa que se dividisse certinho, se espalhasse todo mundo de Ribeirão Preto em toda a sua área, lembrando que isso não acontece, né? Tem regiões que tem prédios, muitas casas, então tem muita gente morando. Tem a zona rural, por exemplo, e regiões mais afastadas, onde mora pouca gente em um espaço. Né? Mas se a gente dividisse igualzinho, espalhasse todo mundo por toda a cidade de Ribeirão Preto, todos os habitantes da cidade pela sua região, em cada quilômetro quadrado, ou seja, cada quadrado de 1 quilômetro por 1 quilômetro, ia ter 1077 pessoas nesse espaço, beleza? Agora, pessoal, é hora de praticar, fazer exercícios para organizar isso que nós vimos aqui, certo? E faça com bastante atenção, porque esse assunto ainda continua depois para a parte de proporção e outros assuntos que vamos ver ainda esse ano, tá certo? Então, mãos à obra. Se tiver dúvidas, me mande que eu te ajudo. Aquele abraço e até a próxima!